queridos irmãos, abram por favor suas Bíblias em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 23. Marcos 7, de 14 a 23. Diz assim, Marcos 7, de 14 a 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Irmãos, talvez a maioria já conheça uma famosa citação de Jean-Jacques Rousseau, filósofo, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Vocês conhecem bem essa citação de Rousseau. E durante muito tempo eu mesmo criei nisso, enquanto era criança e jovem. E na verdade, irmãos, na prática, muitos de nós cremos nisso até hoje, entendendo que a maldade é alguma coisa exterior e nos contamina. Como se nós fôssemos realmente bons e com o tempo vamos sendo perdidos, vamos sendo consumidos pelo mal social. E isso é visto de muitas maneiras, em muitos casos. Hoje de manhã o pastor Wellerson, que nos trouxe a mensagem, falou disso, sobre uma peça de teatro que ele viu, em que isso era muito enfático. Na verdade, isso pode ser visto de muitas maneiras. Eu estava esses dias assistindo uma série e foi bem isso que aconteceu. Uma senhora muito rica descobriu que o seu filho havia assassinado uma moça. E aí então a advogada diz para ela assim: não foi sua culpa. Não foi sua culpa, fala para a mãe. Como se de fato ela ter criado o filho tão mimado, tão cheio de tudo, isso não fosse uma culpa dela. De quem é a culpa então? Ontem eu fui ao cinema com as crianças, aliás, patrocinado pelo Rodrigo e a campanha da sala de aula dele que valia 2 ingressos para assistir o desenho Festa no Céu. Interessante, bonitinho, muitas músicas legais, mas que reflete uma cosmovisão mundana também a respeito disso. Por exemplo, quando a pessoa morria, ela ia para um lugar chamado a Terra dos Lembrados, e lá a rainha dessa terra era chamada de La Muerte. E La Muerte, ela tinha uma característica que ela cria, que todos os seres humanos eram bons, que todos os seres humanos eram puros. Ao contrário do outro demônio, que cria justamente... O que o demônio cria? Que os seres humanos são maus por natureza. Uma coisa completamente invertida. Mas o filme é bonzinho, viu, Rodrigo? Legal. As crianças gostaram. E isso reflete uma cosmovisão. A sociedade pensa assim. O mundo pensa desse jeito. Assistindo um filme que eu amo, chamado Gênio Indomável, em que o psicólogo aconselha, depois de várias sessões, aconselhando o rapaz inteligentíssimo, cheio de traumas, ele pega a pasta com o dossiê daquele rapaz, com todas as explicações psicológicas do porquê de ele ser tão desajustado, e ele fala assim: está vendo tudo isso aqui? Não vou fazer isso com a Bíblia, né? Não tem mais nada aqui que eu possa usar. Mas está vendo essa pasta aqui? Tudo isso que está escrito aqui, todas essas coisas ruins a seu respeito, nada disso é sua culpa. Irmãos,
E se a gente puder, a gente sempre vai querer responsabilizar alguém por conta disso. E Jesus tem uma opinião diferente sobre isso. Sobre a maldade, sobre os problemas, sobre o pecado. O pecado não é alguma coisa externa, mas o pecado é alguma coisa interna. E ele vai contar uma parábola que cá entre nós, irmãos, eu acho que é a parábola mais nojenta de toda a Bíblia. Porque ela faz uma comparação, no mínimo, anti-higiênica do nosso ponto de vista, e os irmãos vão ver isso aqui daqui a pouco. Mas o fato é, Jesus está tentando explicar para a multidão, ou ele explica para a multidão algumas coisas que tinham acabado de acontecer. Lembram-se que o que vem antes do texto, os judeus se aproximam de Jesus e falam, vocês não obedecem à lei, vocês estão colocando de lado a vontade de Deus com uma falsa religiosidade, uma capa de espiritualidade, mas o coração de vocês é um coração perdido. Vocês que são tão religiosos, vocês o fazem, vocês são assim, mas isso é só exterior. O interior de vocês é podre. E essa podridão interior é que agora Jesus vai explicar. E percebam, irmãos, no versículo 17, depois que ele deixa a multidão, depois de contar essa história para a multidão, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Era uma parábola que Jesus tinha contado aqui no versículo 14, 15 e 16. 14 e 15 mais exatamente. E vamos entender essa parábola. Jesus fala a respeito de um processo de digestão. Você sabe como funciona a digestão? Você coloca um alimento, e geralmente quando você escolhe um alimento, você não vai escolher um alimento podre, não é? Isso aqui está tão podre, mas eu vou comer assim mesmo. Essa pizza está embolorada, mas eu vou comer assim. Não, ao contrário. O alimento que você quer ingerir é aquele alimento que te cheira bem ao olfato, não é isso? Você quer comer porque aparentemente parece gostoso, porque é sadio. Se é uma fruta, você quer que a fruta seja fresca, gostosa. Se é um prato, você quer que ele seja bem preparado, porque você não vai colocar nada ruim dentro do seu corpo. Então, lembra disso. Quando o processo de digestão começa por você colocando alguma coisa no seu corpo, e essa coisa é muito boa, de boa qualidade, ou que pelo menos você assim o pensa. Pode até não ser, mas você acha que era de boa qualidade. Então, há um processo de digestão. E no que essa coisa muito boa se transforma? Se transforma em excrementos. Não é verdade? Agora vamos imaginar que você está andando na calçada e você pisa num cocô de cachorro. O que você faz? A menos que você esteja na Índia, que lá eles vão achar que isso é um sinal de muito boa sorte, você vai correndo lavar. Agora vamos imaginar uma cena pior ainda, que você está descalço na grama e você pisa no cocô do cachorro. Não é já aconteceu isso com você? É horrível, não é? Você faz aquela cara de nojo e vai como que mancando, como se ele tivesse arrancado o seu pé fora e você vai correndo lavar. Porque aquilo te contaminou. O alimento, uma vez introduzido, que era de boa qualidade, que era excelente, que fazia bem ao corpo, ele se transforma. E quando esse alimento bom passa pelo seu corpo, se transforma em excremento. O que você é então? Você é uma fábrica de excremento. Porque as coisas entram boas em você e sai excremento. Por isso que eu falei que era uma das parábolas mais nojentas, não é? Mas por que Jesus conta isso? Ele está usando isso como uma ilustração sobre a natureza do ser humano. E por isso que quando a gente fala de natureza do ser humano, com certeza boas coisas não podem nos vir à mente. Senão ele não precisava de redenção. Senão nós não precisaríamos de um Salvador. Senão nós não precisaríamos de uma nova natureza trazida em Cristo. E é aí que Jesus tece aqui pontos importantes sobre qual é o real problema do ser humano. Então, com isso, ele está descartando a desculpa dada pelos judeus. Porque esse processo, irmãos,
que os judeus inventaram, ou que eles eram tão apegados, era um processo de querer colocar a espiritualidade através, inclusive, dos alimentos que se consumia. Ora, nós temos gente assim hoje em dia, que se diz cristã, mas falar para você, comer carne de porco é pecado. Comer presunto não pode. Comer isso, comer aquilo, você não... É óbvio que tem coisas que são boas para a saúde, coisas que não são boas para a saúde. É óbvio que se você come a gordura da picanha a sua vida inteirinha, isso vai te entupir as vezes todas. Mas não é uma questão que vai em si te separar de Deus, ou então porque você vai dizer, a culpa é dessa carne. O motivo pelo qual eu não vou para o céu é porque eu estou comendo carne, ou porque eu estou ingerindo presunto, ou então estou tomando isso ou tomando aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque seria muito fácil. E porque estaria nas tuas mãos o poder de se aproximar de Deus ou não, o poder de ser alguém realmente crente ou não, ou agradável a Deus ou não, e nada disso está deliberado para você fazer. Isso não é sua responsabilidade, a sua salvação. Não atrele essas coisas, porque o caminho ficaria muito fácil. O caminho é tão difícil, que ele é impagável por você e por mim. Só Cristo pode pagar a nossa dívida com Deus e nos aproximar de verdade. Mas o mundo não quer saber muito disso, sabe por quê? Porque isso tira o poder das suas mãos. Eu sempre gosto daquela ilustração. Você vai atravessar a rua com seu filho pequeno, o que você faz? Você fala assim, segura na minha mãozinha para atravessar a rua? Você segura na mão do seu filho para atravessar a rua. E não, você não vai confiar na força dele segurando na sua mão. Você o pega e você o agarra. Isso é o processo da nossa salvação. É o pai que segura o filho e não larga. Por isso, irmãos, essa maldade não pode ser atribuído a um elemento exterior. Aquilo que você faz de ruim não pode ser atribuído a uma outra pessoa. O pastor Wellerson falou hoje de manhã tantas vezes sobre isso, até combinamos a mensagem. Ele falou muito interessante, quando você posta lá no Facebook dizendo, resolvi agora tratar a pessoa da mesma maneira com que me tratam. O que você está dizendo? Que você não tem caráter. Que a sua vida é determinada por um outro. Que você não leva em consideração nem sequer a vontade de Deus para você. Nós estamos sempre querendo, por outro lado, colocar a responsabilidade de outra pessoa. Pensa na última vez, vocês casados, pensa na última vez que você teve uma discussão grave com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Você não teria tido essa discussão se você reconhecesse parcelas de culpa em você mesmo. Você assim o fez porque você atrelou culpa ao outro. A culpa é dele, a culpa é dela. Eu já contei para os irmãos vários casos de conversão de pessoas que essa é uma primeira característica que brota. Eu achava que a culpa era do outro. Até eu me colocar diante de ti, Senhor. Quando me coloquei diante do Senhor, eu percebi a minha própria culpa e eu me senti mal com isso, ao mesmo tempo que eu me senti alegre pelo perdão que o Senhor dá. A maldade, ela está aqui dentro do nosso coração, ela não vem de fora, não vem do alimento que você consome, mas ela é fabricada aqui dentro. Assim como o seu estômago, o intestino, pega um alimento saudável, bom, puro e transforma aquilo em esterco, assim também o seu coração tem a capacidade de captar todas as coisas e transformar essas coisas e fazer com que elas sejam coisas ruins. Transformar isso em coisas ruins também. E por isso diz, lembrando aqui, Jesus fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Para de colocar a culpa nos outros. Há maldade no seu coração suficiente para você cometer toda sorte de pecados, como ele vai falar aqui mais para frente. No versículo 20 ele confirma isso. 21. Do interior do coração dos homens,
do interior, da profundeza do seu coração. Como já diz um teólogo famoso, o coração humano é uma fábrica de ídolos, daí porque a necessidade constante de você duvidar. Eu tinha um professor que dizia, na dúvida, duvide de si primeiro. Na dúvida, duvide de si primeiro. É uma boa recomendação que a gente não pode deixar de esquecer ou de lembrar. Irmãos, a maldade não vem de fora. Então, se a maldade não vem de fora, ela vem do nosso próprio coração. Se a maldade não vem de fora, nós precisamos entender que nós somos degenerados. Por isso que nós lemos no livro de Jeremias a seguinte declaração, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso que em todos os lugares da Escritura você vê a necessidade de se guardar o coração, porque ele é a fonte da vida. Porque se você não olha para o seu coração com desconfiança, você vai olhar para o outro com desconfiança. E é assim que acontece desde o começo do universo, desde o começo da criação. Quando Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando o homem experimenta o pecado, ele começa a tirar em todas as direções. Foi a mulher, foi o Senhor que me deu. Se eu não tivesse me dado, nada disso tinha acontecido. E se você não duvidar do seu coração, você vai duvidar do coração alheio. Daí a necessidade de você se ver como réu, se veja como um réu, duvide de si mesmo. Qual o real problema, então, do ser humano? Em primeiro lugar é isso, que toda essa maldade que você acha que a culpa é do outro, não é do outro, é sua. E enquanto você não resolver isso, isso não vai sair de você. Enquanto você não acertar num diagnóstico, você jamais vai poder tratar a doença, que é o seu próprio pecado. A gente sempre fala de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. E eu creio que nisso ele mostrou ser o porquê do seu título, do homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não tinha pecados, mas porque ele admitia a sua culpa, a sua responsabilidade. Vocês já imaginaram a quantidade de desculpa que Davi poderia ter dado quando foi pego em pecado pelo profeta Natã? O que ele poderia ter dito? Que eu tenho muitas esposas, uma a mais, uma a menos, não seria problema. Que Urias, o homem de quem ele roubou a esposa, ele não era judeu e não precisaria ter o mesmo respeito por ele. Ou então de que era um privilégio para um súdito ceder a sua esposa para ele. Poderia ter dito que ela estava tomando banho na janela, com a porta aberta, com a janela aberta, e por isso ele não teve condições de resistir. Irmãos, ele poderia ter dito um monte de coisa, mas na hora que ele é confrontado com o seu pecado, tudo o que ele sabe dizer é: pequei contra o Senhor. É simples assim. É simples assim. Sabe, a gente tem um problema com a admissão do pecado, porque isso tem aparência de fraqueza. Mas isso não é fraqueza. Isso é gerado pelo Espírito Santo. O arrependimento genuíno é gerado pelo Espírito Santo no seu coração. Esses dias eu fiz alguma coisa para uma das minhas filhas, mas eu não achei que era errado, não. Mas ela achou que era. E ela disse assim: o senhor fez isso comigo e nem me pediu perdão. Mas eu peço muitas vezes perdão para elas quando eu faço algo errado contra elas. E essa vez ela estava esperando. Eu falei: papai me pediu perdão porque dessa vez o papai não errou. Mas às vezes, por que a gente não tem coragem de pedir perdão para os nossos filhos, inclusive filhos pequenos? Porque você acha que você vai perder o respeito deles? Ao contrário, você vai ganhar o respeito deles. As suas crianças, seus filhos vão perceber que você é capaz de errar e de que eles próprios não precisam esconder os seus próprios erros, porque veem que os seus pais não escondem os seus próprios erros. Então eles vão ser capazes também de pedir perdão para Deus. Uma das minhas filhas, hoje eu posso falar delas porque elas não estão aqui, elas ficam bravas quando eu cito elas no sermão, mas não conta isso para elas.
Elas dizem assim, uma falou assim, papai, o senhor já teve vergonha de contar algum erro seu para Deus? E eu falei, já, filha, mas eu encarei e contei mesmo assim. Ele já sabia mesmo, eu só estava esperando eu contar. Ela, tá bom, papai. Nossos filhos precisam entender que nossa natureza é pecaminosa. É importante nos admitirmos como pecadores diante deles. Eles vão se ver como pecadores que necessitam também de perdão. Eles precisam saber que os nossos corações são corrompidos e que precisam de redenção. Já imaginaram isso entre cônjuges? Como isso é importante? Quando você examina a sua própria vida e você não consegue se lembrar, quando foi a última vez que você virou para o seu marido, para a sua esposa e disse assim, eu estava errado, eu pequei, você me perdoa? Se é que alguma vez isso aconteceu no seu casamento. Pais e filhos, entre irmãos na fé. Pensa um pouquinho, talvez você tenha sido já um grande amigo de alguém que está aqui dentro da igreja. E hoje você não é mais amigo. Tudo isso porque alguém, um dia, resolveu não reconhecer o seu pecado e não pedir perdão. Bom, se o coração do homem é desse jeito, então, o que tem que acontecer? Alguma coisa externa a ele melhorá-lo. Ele tem que ser lavado. Isso precisa ser um ato que vem de fora para dentro. Ele é corrompido e nisso confiamos em Cristo Jesus. É Ele quem purifica todas as coisas. E é assim que termina o versículo 19. E quando Jesus contou a parábola, explicou a parábola, Jesus disse, esses alimentos, todos os alimentos então, são puros. Ele declara a pureza das coisas, Ele é capaz de fazer isso e nós precisamos confiar nele, só nele, para purificar e não em nós mesmos e naquilo que achamos. Então, irmãos, pensem no caso, vamos voltar aqui para a história. Jesus tinha acabado de confrontar os fariseus que o acusavam. Olha, nem você, nem os seus discípulos lavam as mãos antes de comer. Jesus vira para eles e fala, isso é falsa espiritualidade. Isso é aparência. Essa religião de vocês é superficial. Vocês precisam olhar com mais profundidade para dentro do coração de vocês. O problema está aí, dentro do coração. E Jesus, então, agora vai dar algumas provas, uma autoanálise. Olha para essas coisas e me diga qual o estado do seu coração. Versículo 21. Pois no interior do coração dos homens vem o quê? Maus pensamentos. E quando você vai olhar essa listinha, você vê praticamente todos os mandamentos da segunda tábua da lei, do 5º ao 10º, todos os 6 últimos mandamentos aqui transcritos sob a forma de pecado, ou a transgressão desses mandamentos. Quais são eles? Olha só, primeiro deles, os maus pensamentos. Na verdade, isso é uma coisa meio genérica. Tudo começa com pensamentos. Eu sempre procuro enfatizar isso, irmãos. Todo pecado começa com um pensamento. E, na verdade, é uma cadeia de pensamentos. Um que vai associando ao outro. E cada vez mais profundo. Até que um pensamento ele se torna uma cobiça. E a cobiça se torna pecado. Então, a cobiça em si já é um pecado, mas ela não é um ato, ela é um desejo. Então, o pecado da cobiça leva ao ato pecaminoso, que aí você vai ter uma árvore que vai ter vários tipos. A cobiça pode gerar morte, como pode gerar a lascívia, como pode gerar o roubo, qualquer um desses outros pecados. O que seja aquilo o que você está cobiçando. A cobiça levou à morte de Abel. A cobiça levou a roubar, roubar a capa. A cobiça levou ao adultério de Davi. Sempre a cobiça. Tudo começa com a cobiça. Tudo começa com o pensamento. Tudo começa com o pensamento. Por isso nós temos que ser
tremendamente criteriosos com os nossos pensamentos. Criteriosos. Você põe freios sobre aquilo que você pensa? Ah, pastor, não tem como. O pensamento simplesmente vem. Ora, ele pode vir, mas você é responsável por ele ficar. Está entendendo a diferença? Lembra daquela historinha? Eu não posso evitar que as aves sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso evitar que um pássaro faça ninho sobre a minha cabeça, o que são duas coisas completamente diferentes. Ora, vir um lampejo de pensamento é uma coisa, mas você agarrá-lo e meditar sobre ele, e alimentá-lo, e gastar tempo com aquele pensamento é uma coisa completamente diferente. E é sobre isso que Jesus está falando. Tudo começa, absolutamente todos os pecados começam com maus pensamentos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, depois de tentar apaziguar uma briga na igreja local entre duas mulheres, lá no capítulo 4, Filipenses 4, de 2 em diante, Vódia e Sintique, duas mulheres estão tendo problemas de relacionamento, e Paulo está, então, trabalhando na carta para que esse problema seja sanado. E ao final, ele fala assim, olha, tudo que é puro, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe os vossos pensamentos. Ora, se eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, como que pode haver uma ordem bíblica daquilo que deve ocupá-los? É claro que eu tenho controle. Guie seus pensamentos, porque tudo começa por aí. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Imagine que você deseja muito algo. Como não meditar nesse algo? Sabe, agora, irmãos, conversando com a Suênia, né? Quantas coisas a gente tem se desfeito. Às vezes coisas que demoraram anos para a gente ter, né? Os meus livros, por exemplo, né? Coisas muito antigas, raras até às vezes. E aí, depois que você se desfaz delas, um violão que eu comprei quando eu aprendi a tocar violão, já foi embora já. E aí, dá uma dorzinha na hora, né? Daí depois você pensa, sabe uma coisa? Eu vivo bem sem isso. E aí eu estou começando a ver desse processo, Deus me ensinando algumas coisas, dentre elas, quantas coisas que elas são supérfluas e nosso coração as transforma em essenciais. Quantas coisas. Quando Paulo fala a Timóteo assim, olha, se você tiver aquilo que comer, que vestir, já esteja contente, irmãos, é possível ser contente, viver contente, só tendo o que comer e o que vestir. Creia, você é capaz de ser contente só com isso não é pouco não, isso é tudo o que você precisa para ser feliz. Mas então, se você deseja muito alguma coisa, transforme o desejo pela gratidão. Transforme a necessidade em gratidão diante de Deus. Se você deseja muito algo, a ponto de criar uma fissura em você, ficar fissurado, né? Você, como se a sua vida dependesse daquilo, se controla. Mas, no entanto, o que muitas vezes a gente faz? Fica procurando na internet, não é? E compara, procura num site, procura num outro, põe no busca-pé para saber qual é o melhor lugar, tenta achar cupom de desconto, põe parcelado para saber quanto dá, faz cálculo e nessa hora é engraçado que os cálculos sempre batem, né? Vai dar certinho com o meu salário. E depois você percebe que não era bem assim, né? Onde foram parar esses cálculos na hora de chegar o contra-cheque?
Não faça isso. Você não percebe que você está se alimentando de maneira equivocada? Você está dando asas ao seu coração, à sua mente, aos seus pensamentos. Você não percebe que aquele pensamento já virou uma cobiça? Você não percebe que essa cobiça está dando lugar para você praticar alguma coisa ruim? Outro dia eu conversava com um jovem que dizia que masturbação não era pecado. Eu falei, claro, você fica pensando nas flores do campo enquanto está se masturbando. Você fica pensando em passarinho. Não é isso que acontece? Porque não adianta, irmãos, não adianta. O desejo não é alimentado sem o pensamento. Por isso é impossível você desvencilhar o pensamento da prática do pecado. E Jesus fala, e é por aí que você é pego. Você é pego pelo pensamento. Essa é a armadilha, essa é a isca. É o pensamento e é isso que leva a todas as outras coisas. Porque você resolveu não se controlar. Salmo 131, Davi fala assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu obriguei o meu coração, eu obriguei a minha alma a se sentir satisfeita. E hoje de manhã eu até perguntei para o pastor Wellerson, como que nós faríamos isso? Como que nós lidaríamos com essa tristeza de coração, com essa amargura ou com um problema que ele nos abate? E ele disse, olha, não tem segredo, é a Bíblia e a oração. Encha seu coração da palavra, que você vai ver que esses desejos, que esses pensamentos não têm poder, não vai prevalecer. Aí alguém um dia me perguntou, mas pastor, eu já fiz isso, eu tenho orado e lido a Bíblia, mas não tem adiantado. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente espera que as coisas ocorram como um passe de mágica. Uma vez eu ouvi um caso de uma igreja que tinha um trabalho de ação social numa comunidade próxima da própria igreja, e desses trabalhos sociais tinha como meta a conscientização de planejamento familiar. E uma dessas moças, que já tinha 4 filhos, grávida de mais um filho, se achegou à igreja. E então ela era casada, tal, o marido dela começou a frequentar a igreja também, família muito simples. E a igreja então começou, através desse projeto, a ensinar. Por exemplo, com métodos anticoncepcionais, o uso de preservativo. Chegavam até a comprar os remédios anticoncepcionais para dar para ela. E aconteceu, ela teve aquele filho, ficou um tempão sem ter filhos. Dali algum tempo ela aparece de novo com a barriga, com sinais de gravidez, e algumas senhoras se aproximaram e falaram, minha filha, você está grávida de novo? Ela assim, pois é, eu estou grávida de novo. Mas você não tomou o remédio que nós compramos para você? Eu tomei, mas depois de um tempo, como não engravidava mais, achei que já tinha sarado. Parei de tomar. Pode parecer alguma coisa assim absurda, mas nós estamos falando de uma cidade na Grande São Paulo, de uma igreja na Grande São Paulo. E essa ignorância relacionada a isso também é levada a termo na nossa própria fé. Eu li a Bíblia, então achei que já estava bom e parei. Mas, irmãos, a gente é um saco furado. Não adianta nada você ler uma vez só, de um jeito, de uma maneira só. Isso precisa fazer parte da nossa vida, constância, assim como o remédio precisa ser administrado exatamente de acordo com a prescrição médica, a palavra e a oração, a comunhão dos irmãos da igreja, precisam ser administrados exatamente como Deus mandou. Não é esporádico, não é para você vir à igreja só quando você está com crise. Ótimo que você veio quando você está com crise, mas venha sempre. Não permita que o mal se estabeleça dentro do seu lar para você ter que arrumar uma forma de resolver esse problema depois, quando o caldo já está entornando. Torne essas coisas práticas na sua vida. Pois bem, então, continuamos aqui no versículo 21. Pensamentos, as imoralidades sexuais. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. É a primeira coisa que vai derivar dos pensamentos. Se o homem não tem o seu prazer na lei do Senhor, ele vai arranjar prazer em qualquer outra coisa. E é muito comum que haja um prazer idólatra ligado à sexualidade, justamente por causa de um coração
que não sente prazer no Senhor vai fabricar meios artificiais de prazer. E fora do casamento, e fora da intimidade do casamento, esses meios são artificiais, que podem ter até um começo de prazer, é como uma bala com recheio estragado. Você pode até sentir um pouquinho de gosto doce, mas que rapidamente aquilo já se transforma em alguma coisa amarga, ruim, desastrosa. Mas tudo começou com um pensamento. Por que você tem problemas com sexualidade? Da onde veio isso? Veio do teu coração. Isso não é culpa da internet, isso não é culpa da televisão, isso não é culpa das irmãs ou dos irmãos que mostram o seu corpo. Isso é culpa do seu coração. Se você o tivesse blindado com a palavra, você não teria esse problema de ficar pensando nisso, e então esses pensamentos tornam quase que irresistíveis o consumo de pornografia, por exemplo. E continuando, os roubos. Ora, por que alguém rouba? Rouba porque deseja algo. E esse algo é fabricado dentro dos nossos pensamentos. O homicídio, ou o adultério, ou as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Descrevendo aqueles seus acusadores anteriores. Olhem quem vocês são. É isso aqui. Vocês conhecem aquela passagem da mulher que é pega em flagrante adultério e levada à presença de Cristo para ser julgada. E Jesus fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês conhecem essa parábola, essa passagem muito bem. Alguns estudiosos entendem que a pergunta de Cristo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, era inclusive para revelar o coração de alguns que estavam ali. Na opinião desses estudiosos, alguns daqueles homens ali já tinham sido fregueses, clientes daquela mulher, que possivelmente fosse uma prostituta. E é engraçado, ela foi pega em flagrante adultério, mas como que alguém pode ser pego em flagrante adultério sozinho? Não existe isso. Onde é que estava o cara? É óbvio que a intenção deles era pegar Jesus. Não era revelar o pecado, não era a santidade do povo, não era o desejo por justiça, mas a intenção deles, ao levarem a mulher para ali diante de Cristo, era simplesmente colocar Jesus à prova. O que Jesus fará? Vai consentir com a morte dela? Ou Jesus vai, quem sabe, nos dar uma oportunidade de termos do que acusá-lo? Por isso, irmãos, todas essas coisas foram reveladas na vida daqueles que tinham aquela falsa religiosidade. E essas coisas precisam ser medidas na sua vida também. Você precisa olhar essas características, ou esses pecados, como quem olha diante de um espelho e dizer: eu encontro essas coisas na minha vida. Essa calúnia, ou que está escrito aqui, irmãos, tem muito a ver com falar mal de alguém, fofoca. Quando você vê aqui, insensatez é um resumo de tudo, ou loucura, como diz em outra tradução, essa é uma vida louca. Toma cuidado com isso. Se eu entendo agora qual é o perfil da falsa religiosidade, quem sabe se eu não tenho me enquadrado nele de alguma maneira. É isso que torna tudo impuro, o que sai de dentro de você. Esses pecados são como um excremento. E seu coração não pode ser um intestino. Ele precisa ser puro, precisa ser lavado e precisa ser purificado. Se esses pecados são vistos em você. Eu sempre aqui gosto de dizer o seguinte, estava até conversando com o presbítero Marco agora há pouco, antes de começar o culto, ele dizia: mas quem é que poderia se avaliando dizer que não tem uma fé verdadeira? Então faz o seguinte, pega alguém que você ama muito, e pergunte para essa pessoa, pode ser cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, e fala: você vê essas coisas na minha vida?
Você percebe isso aflorando de mim, esses pecados aqui? Tem coisas que só você vai saber. Tem coisas que só você pode dizer. Mas aqueles que convivem com nós, que são testemunhas da nossa vida, podem nos ajudar muito nessa hora. Jesus pôde fazê-lo porque conhecia o coração humano. Podia dizer de maneira muito clara o que cada um pensava ou sentia. Esse não é o nosso caso. Confie na opinião, por exemplo, do seu cônjuge. O que é que ela pode dizer sobre você? Deus nos deseja a pureza. E se você tem achado a sua igreja a pior igreja do mundo, ou se o seu lar a pior casa do mundo, ou se o seu casamento é o pior casamento do mundo, o seu cônjuge, seu marido, sua esposa é o pior do mundo, quem sabe se isso não é um problema dos teus olhos? Igual aquela história da mulher que via o lençol sujo da vizinha pendurado no varal, depois descobriu que a janela dela é que estava suja, o lençol estava limpo. Quem sabe esse problema não é com você? Que Deus nos abençoe e nos purifique.